Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Nosso seminário hoje fala sobre o tema de Cristo sendo a rocha em Deuteronômio 32, apresentado, pela disciplina Antigo Testamento 1, sob orientação do professor Vanderlei Lima. O grupo é composto por mim, Abner Philippe, pelo Carlos Silva, Davi Taylor e Emerson Assis. Nós produzimos o artigo sobre o assunto e hoje estarei apresentando um resumo, um breve resumo, um breve contexto que explica essa simbologia de Cristo sendo a rocha em Deuteronômio 32. Cristo é Deus, portanto, ele é eterno, e sua atuação bíblica ela não se resume apenas na presença encarnada no Novo Testamento. O Verbo, ele se fez carne, tabernaculou entre os homens, e ele esteve presente desde o princípio. E de tudo ele foi se relacionando com a humanidade de diversas formas, Desde a eternidade, quando Deus disse, haja, e houve a luz, houve tudo, Cristo, sendo Deus, já estava presente ali. E ao longo da história bíblica, ele foi se relacionando e a gente vai entendendo com o passar do tempo, quando a gente começa lá no Pentateuco, depois os históricos, a gente vai entendendo como se deu a atuação de Cristo, através de teofanias, através de maravilhas, ou então através de símbolos, e tipologias que ao longo dos anos a gente, por meio da revelação progressiva, consegue identificar como sendo a própria pessoa de Cristo. E um desses símbolos é a rocha, em que certas ocasiões representa o alicerce, a base, ou em outras ocasiões a provisão, ou então o sustento físico, espiritual. Então essa marca, esse símbolo, essa metáfora, ela vai rompendo os séculos do Antigo Testamento e reverbera nos escritos apostólicos, inclusive, lá no Novo Testamento, e mantém viva essa verdade de que Cristo é a rocha dos séculos. Então, nós temos a Cristo sendo, aparecendo ali em Deuteronômio 32, que é denominado Cântico de Moisés. É um poema, é uma ode, é um estilo literário diferente do relato que a gente vê, A grande maioria do Pentateuco é relato, apresentação relato histórico, E do Êxodo para frente, quando Moisés assume ali a figura como principal, ele vai apresentando também Levítico, são as leis, os preceitos de Deus, e Deuteronômio, que são as outras leis, ou seja, para que o povo relembre, antes de entrar na Terra Prometida, aquilo que tinha sido apresentado 40 anos antes por Moisés. Ou seja, o povo ele peregrinou durante 40 anos, na verdade, caminhou ali mais ou menos durante 6 meses, no deserto e se estabeleceu na região de Cádiz Barneia e ficou ali mais ou menos 39 anos e pouco. Aquela geração, por conta do pecado, da idolatria, da desobediência, da rebeldia, Deus castigou e falou: olha, vocês não vão entrar na Terra Prometida. Eles que haviam recebido as leis, eles que haviam recebido o Levítico. Quem estava ali já prestes a entrar na Terra Prometida eram os seus descendentes, Apenas Josué e Caleb que entraram na Terra Prometida. Então, Moisés, antes de levar o povo, passar o bastão para
para Josué, para que eles entrassem na Terra Prometida, ele apresentou os deuteronômios, que seriam as outras leis, ou então a revisão das leis, para que aquela nova geração se lembrasse do que Deus tinha passado como preceitos para os seus pais. E aí, no meio de todo esse relato jurídico, aparece o Cântico de Moisés, né? Essa poesia, esse louvor que exalta a presença de Deus naquele momento, né? Sendo a rocha, né? Sendo a rocha que a gente vai perceber depois que essa rocha é Cristo. Então, nesse capítulo apresenta o que nós chamamos de tipologia bíblica, que é uma representação de algo, né, como uma metáfora, como um objeto que representa, um símbolo que representa alguém, no caso aqui, Cristo, né? E a autoria deste capítulo não há muita discussão, realmente é de Moisés, mesmo que ele não necessariamente tenha escrito, né? Mas o direcionamento ali foi de Moisés. A gente sabe, né, que o Pentateuco ele foi escrito por Moisés em sua grande maioria, porém tem partes que não foram, porque foram acrescidos ali pelos seus seguidores, algum amanuense, até porque o relato da morte de Moisés não poderia, né, da morte não, da, de quando ele é levado por Deus, enfim, não poderia ter sido escrito por ele, certo? Então vamos para o primeiro ponto em si, após a introdução, que é a tipologia da rocha no Antigo Testamento, né? Como nós falamos, tipologia é aquilo que representa algo, né? É um símbolo que representa algo. Então, no Gênesis, a rocha, ela é sempre uma representação da atuação de Deus como um agente de sustentação e provisão do seu povo, né? Já em outras passagens do Pentateuco, a rocha segue esse propósito de sustentação, de alicerce, de provisão, mas também tem essa aplicação como às vezes teofania ou rocha espiritual já ao longo dos outros livros, como no Êxodo, por exemplo, quando o povo caminhava no deserto e ficava ali, sentia sede, Deus foi lá e falou para Moisés tocar na rocha que iria providenciar água, né? E aí Moisés, até com um ato de rebeldia, também bateu na rocha, e sabe-se que é por isso que ele não teve acesso à terra prometida, por conta dessa ira dele. Existe também na tradição, né, rabínica, que essa rocha ela acompanhava o povo oferecendo a água. Então, ali já entende-se que é uma tipologia que representa o sustento de Deus para o seu povo, né? E até mesmo uma teofania, ou seja, Deus se materializou ali através daquela rocha que fornecia o alimento físico, mas também espiritual, porque ao ter a presença da rocha ali, o povo sentia-se fortalecido espiritualmente por conta de sentir a presença de Deus. Então, nós temos essa simbologia, né, do texto, da palavra, do termo rocha, né, que representa essa presença de Deus, essa firmeza de Deus. As referências cruzadas em diversas passagens do Antigo Testamento, como em Samuel, né? 1 Samuel 2, Samuel 23, o Salmo também, né? 72, Isaías 51. Nesses termos, a figura de Jesus ela não é citada de forma explícita, mas quando fala que ele é a rocha, né? Agora nós entendemos que se trata de Cristo, né? E há também 5 repetições desse termo
em Deuteronômio 32, tá? E como eu falei, a revelação progressiva de Jesus mostra que ele é a rocha eterna, quando a gente começa a entender este conceito. Depois nós temos Jesus sendo a rocha encarnada, né? Já no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, essa metáfora da rocha ela se perpetua e é presente em diversas ocasiões e com diversos significados também, todos eles apontando para Cristo, tá? O primeiro ali em Mateus, que ele é o alicerce da fé, quando diz que o homem sensato, o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, ela não é abalada, mesmo quando vem as dificuldades. Já em Mateus 16, a rocha é a base da verdade. Quando Pedro fala, né, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus usa um jogo de palavras ali, porque Pedro era o apelido de Simão, né? Petros, que significa pedra. Então ele usa sobre esta pedra, ou seja, você é Pedro, e sobre essa pedra ele aponta para Cristo, né? Edificarei a minha igreja sobre essa verdade, que Cristo que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E nos evangelhos sinóticos, né, Mateus 21, Marcos 12, Lucas 20, nós temos a definição ali da pedra fundamental. Naquele tempo, os arquitetos usavam a rocha de esquina, né? Pedra de esquina, que era a partir dali que se construía todo o prédio. Então, Jesus é apresentado como a pedra fundamental, que também Paulo, né, depois em suas cartas, ele fala tanto da questão da rocha espiritual, né, lá em 1 Coríntios 10, que ele faz alusão a passagem do povo, né, no deserto, dos israelitas no deserto, quanto também ele faz alusão à pedra fundamental, à pedra de esquina, lá em Efésios 2, lembrando do que os evangelistas falaram, né, os evangelhos sinóticos. Então, nós temos aí a casa sobre a rocha, a verdade que é a base da nossa fé, e a pedra de esquina, que é Jesus, ou seja, quando a nossa fé começa, é alicerçada em Cristo, todo o restante se constrói de forma perfeita. E temos também a Jesus sendo a rocha eterna, né? O significado da palavra rocha no texto original do hebraico é kef, né? Quando é apresentado ali falando sobre essa teofania ou essa presença divina sendo representada pela rocha, é kef, que significa penhasco, rochedo, é algo inabalável, diferente de selá, que é um outro termo que é usado, né, na Bíblia para representar rocha, pedra, mas que selá significa rocha fissurada ou quebrada ou dividida, né? Ou seja, dá a entender que Jesus é a nossa rocha de sustento, é uma fortaleza inabalável. Em Deuteronômio, a rocha é uma obra perfeita de Deus, pois ela fornece ali toda a base, todo o sustento e toda a força que o povo precisa para entender que eles poderiam obedecer os mandamentos de Deus, poderiam entrar na terra prometida sendo sustentados por esse Deus, sendo fortalecidos por esse Deus. Então é uma obra perfeita que não se abala. E essa rocha, né, ela foi revelada para Moisés por meio de seu encontro com Yahvé. Deus ele apresentou este conceito de rocha e ele passou para Moisés essa certeza, essa segurança que o povo poderia confiar nele, né? E a gente pensa que foram 40 anos
sendo sustentados por Deus, sendo alimentados por Deus, sendo protegidos por Deus, e ainda assim o povo tinha desconfiança. Então, Deus, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, chegou até Moisés e falou: faça com que esse povo entenda que eu sou a rocha, que temos uma rocha perfeita que não se abala e que não se destrói. Ou seja, a vitória está garantida em Cristo. Moisés não entendia ainda que era Cristo, quem era Jesus, porque, né, a gente está aqui quase 2.000 anos, né, antes de Cristo, e alguns anos antes de Cristo, mas Moisés já entendia, né, que essa rocha era a força de Deus para o seu povo. E Jesus, ele é a encarnação da rocha eterna, como Isaías, né, 26:4, e também essa rocha ela fornece a estabilidade para a salvação, como o Salmo 62:2 afirma. Ou seja, Jesus ele encarna, né, essa rocha que foi falado no Antigo Testamento. O profeta Isaías, que foi o mais cristocêntrico, aponta já Cristo sendo a encarnação da rocha eterna, mas o salmista, ele afirma que a rocha é a estabilidade para a salvação, ou seja, ele teve a certeza, obviamente, que já havia passado, o povo já havia entrado na Terra Prometida, Israel já havia se estabelecido enquanto nação, então ele afirma, ele confirma que essa rocha de Deuteronômio é a estabilidade para a salvação do seu povo. Então, concluindo, né, como considerações finais, Cristo é a rocha em Deuteronômio 32. A gente consegue entender isso nitidamente, claramente, através de todos os ensinamentos bíblicos em si, né? É muito importante sempre quando a gente vai estudar algum termo, estudar algum conceito teológico, a gente buscar os textos mais antigos primeiro, para depois ir nos mais recentes. E a gente entende que do Pentateuco até os escritos neotestamentários, Cristo ele é apresentado como a rocha eterna que nos dá sustento espiritual, que nos dá a salvação, que nos dá a proteção, que nos dá a certeza de que teremos a vitória. Assim como ele foi a rocha que forneceu toda essa certeza para o povo antes de entrar na terra prometida, hoje Cristo é a rocha que nos dá a certeza da vida eterna, através de seu sacrifício e de permitir que fôssemos perdoados os pecados, para que um dia habitemos na terra prometida, que ele mesmo prometeu. Como ele disse, que na casa de meu pai haveria muitas moradas. E se não houvesse, ele diria: eu estou indo preparar um lugar para vocês. Que Deus abençoe, que Deus abençoe cada um que está assistindo, que assistiu este breve resumo, e que possamos ter a fé e a convicção que Cristo é a nossa rocha eterna. Amém.